abre os cofres e vem Jorge Jesus. Ele é um Ele brincalhão! tá de sacanagem. Ele é um Ô, brincalhão! Léo! Tem dinheiro, traz Ô, o nome. Léo! Obrigado, Machadinho. Pode ficar quieto. É isso, acabou. Acabou. Ele falou uma vez Tá que era liberado. fora a Paiva, depois ele falou que não ia ser demitido, depois ele falou que ia ser Agora demitido. vamos falar Não, da e depois segunda... ele falou que ele vai torcer pra um bom Agora trabalho. vamos falar da segunda coisa que mais me faz rir nesse Rio de Janeiro. Botafogo. Vasco da Gama. Primeiro quem? A primeira Botafogo. Ah, tá. Segundo é o Vasco da Gama. Léo, o Vasco tá igual festa de pobre, né, Léo? Por quê? Se não tem porrada, tem alguém pegando santo, né? O tempo todo só tem problema. Ou é santo é cimento. Ou é Todo cimento. dia, Ou é cimento. Léo, eu vou ler aqui que tu falou porque o Vasco não usa base, gestão do Pedrinho é boa e sobre o Fernando Diniz no Vasco. Mas acho que tem mais coisa pra poder falar. Tem. Não. Acho que tem mais coisa pra poder Tem falar. muita coisa, Eu vou na verdade. começar pela do meio, porque eu gosto de polêmica, que eu Eita. sei que tu é um cara bem informado. A gestão do Pedrinho é boa? Boa noite, Léo. Ela pode ser questionada em muitos pontos. Né? É porque é difícil pro torcedor entender, às vezes, que administrativamente ela é boa. Financeiramente, fechou o maior patrocínio da história do Vasco, os salários estão em dia. Isso está sendo muito bem feito. Só que tem muita situação em que decisões melhores poderiam ser tomadas. Né? Eu acho que se a gestão do Pedrinho tivesse uma comunicação melhor com o torcedor, muita coisa poderia ter sido evitada. Evitaria algumas crises, evitaria alguns torcedores com razão bater na gestão e que eu também acho que devem ser questionadas. Por exemplo, venda de mando de campo, por mais que tenha motivo, né, que eu sei o motivo, que foi Financeiro. financeiro para pagar os salários no fim do ano. Né? Isso É foi mesmo, uma ordem do gerente financeiro do Vasco que chegou e disse, precisamos vender esse aqui. Chegou proposta pra gente vender os 2 jogos aqui, contra o Palmeiras e o Botafogo. É bom a gente vender para poder para pagar o salário do final de ano. Show. Justo. Vendeu. A gente sabe o motivo, mas o Vasco é um time que joga de 19 jogos em São Januário, 19 jogos em casa, já começa jogando 17, que 2 é no Maracanã. Aí vende mais 2. Então, o Vasco só faz ponto em São Januário. Aí vai jogar só 15 jogos em São Januário. Então, você está tirando sua maior fortaleza. Tá descobrindo um santo pra cobrir outro. Você está tirando sua maior fortaleza, né, pro ano. Então, por isso que o Vasco tem dificuldade. Contratações, eu acho que o que a gestão peca muito são nas janelas de transferência. Eu acho que o Nuno Moreira, nesse pacote todo, é o único jogador... Muito bom jogador. É o único jogador que, assim, Vai durar você, muito não, hein? cara, fala que é uma boa contratação de verdade. Muito bom jogador, habilidoso. E o Coutinho também, né? Por O mais Coutinho que tá melhor do que ano passado. tá melhorando, tá evoluindo. Eu acho que falta mais ainda pra ele algumas coisas. Acho que falta mais ele chamar responsabilidade. Eu acho que é físico. Eu acho mais liderança. Eu acho que quando você no futebol, quando você é líder técnico de um time, você tem esse fardo, esse cargo de você orientar e comandar o teu time. E acho que falta um pouco nisso nele, essa liderança. Mas enfim, tá melhorando. Mas assim, a janela de transferência do Vasco é uma coisa ruim, né? É um ponto ruim. Ele teve 2 oportunidades de fazer uma boa janela e não fez. Acho que esse ano tá melhor do que no ano passado. O time evoluiu, o time melhorou, mas poderia ter sido melhor se não tivesse desperdiçado tanto dinheiro de jogadores que não são utilizados ou não agregam, que é o caso de Jean Davi, o Maxime que já foi embora. Garré. Garré que até agora não dá para entender, o jogador que não entrega. O Lloyd Augusto tá começando a aparecer um pouco, mas tem uma lesão agora. Enfim, zagueiros ali que você vê que não tem condição nenhuma de jogar. Tipo, o nome de que cita o nome. Lucas Oliveira não tem condição nenhuma de O jogar no Capasso Vasco. é pior do que todos eles? O Capasso é pior que todos eles. O Capasso é pior que qualquer jogador da base ali. Coitado do Cabaço. E não é só a qualidade técnica, é um jogador que a personalidade dele, eu não entendo a marra que ele tem, eu não entendo as coisas que ele faz no bastidor para poder ter essa marra e querer, né? Eu acho totalmente errado o que o Felipe Mestre fez, totalmente errado. Não acho ético, não acho profissional. Só que a galera fica no lado de Capasso também não consigo entender. O cara que pisa manda a torcida calar a boca e acha que tem direito de alguma coisa. Então, assim, voltando da gestão do Pedrinho, acho que sim, muita coisa pode ser questionada. Não é uma gestão ruim, não é uma gestão ruim. Ano passado a gente bateu aí numa semifinal de Copa do Brasil, chegamos na Sul-Americana depois de tantos anos, numa competição internacional, ficamos tranquilos no Brasileiro, tivemos um susto, mas ficamos tranquilos no Brasileiro. O campo vem evoluindo, vem melhorando. Infelizmente agora passou por um período agora, tá num período complicado, né, onde aqui a gente está sem treinador. O Carille fez um trabalho péssimo, era para ter sido demitido há muito Você tempo. acha que o Carille fez um trabalho péssimo no Vasco? Fez um trabalho péssimo. O que do trabalho do Carille de costume não foi implementado no Vasco?
Cara, ele veio pro Vasco, o Carille vem pro Vasco sendo um salvador da pátria em questão defensiva. Mas quem vendeu isso pra vocês? Não, o Carille, por toda a carreira dele, é conhecido por Tá. formar boas defesas. Ok. É tranqueiro. E ele chega no Vasco e ele toma gol todo jogo. Sabe qual tinha sido o melhor adversário que o Flamengo tinha enfrentado? Melhor adversário não. O adversário que mais deu trabalho ao Flamengo na temporada antes do Cruzeiro? O Vasco agora, no O primeiro tempo do Vasco do 0x0. Ah, mas aí é muito relativo. É muito relativo isso. Foram 4 meses de trabalho onde é que o Vasco não evoluiu. Mas, Léo, desculpa. As peças do Vasco são Não, caóticas. o Vasco tem... Vocês podem botar qualquer treinador no Vasco que vai dar merda. Não, eu discordo um pouco disso. Eu acho que o time do Vasco não é time pra zona. Não é top 8. Aí tá uma das coisas que eu falo que podem ser evitadas na gestão. Assim, ninguém perguntou qual top é o teu time. Por que tu vai na coletiva falar? Eu acho que Ninguém era pra- perguntou. Pra motivar, alguma coisa assim. Ele acaba Não sei. jogando, ele dá um tiro no pé dele e botando a torcida contra ele. Então, Sim. assim, e uma pressão nos Expectativa e jogadores. realidade, né? Bota uma pressão nos jogadores, bota uma pressão no time, que é isso aí que tá acontecendo agora. Agora, todo jogo que o Vasco perder. Se o Vasco ficar em nono, não era top 8? Então, assim, ele bota uma pressão desnecessária. Ele bota uma régua, né? Mas eu não acredito que o time do Vasco seja top 8, mas não acredito que seja, cara, pra brigar, pra não cair. Acho que é um time pra ficar tranquilo e surpreender, talvez. Na Sul-Americana. Entende? Uma Sul-Americana. Copa do tem um Brasil. brasileiro tranquilo, uma Copa do Brasil, assim, por exemplo, como foi no passado. Dependendo do chaveamento, você vai chegando, vai crescendo. Tem a janela do meio do ano que você pode reforçar. Então, assim, o time do Vasco, cara, tá longe de ser um Eu acho que time o pra Vasco, brigar, como um cara, todo, pra não o cair. Vasco hoje ele tá como se fosse um quebra-cabeça todo espalhado. Eu acho que tá errado em vários setores. E de verdade, até o Felipe como treinador, eu esperava muito dele desde aquele período de trabalho dele no Bangu. Você lembra? Com o Bangu, Sim. com o Felipe, pô, você acompanha o Bangu, claro. E o Felipe começou com uma expectativa muito grande no Bangu. E o gol que o Vasco toma do Palmeiras é o gol de Felipe do Bangu. É, isso aí, a série de bola. Saída de bola, tentar trabalhar. E aí o Vasco vai e sonda Fernando Diniz, Que também que era quer saída de bola. trabalhar com a saída de bola. Então, onde que eu falo? O problema do Vasco não tá no treinador, mano. Acho que o problema do Vasco tá em quem escolhe o elenco com o treinador. Oposição do último treinador. Não, mas o Vasco... Exato. Mas, Você cara, tá com um perfil de Carilha e do nada não dá certo, você vai Vai pro Fernando Diniz, perfil cara. totalmente Mas oposto, então, Mas pode dar cara. certo. eu O acho do que Fluminense o também foi Vasco, isso. o Vasco O do tem elenco pra Fluminense também foi Diniz. isso. Eu acho que o Vasco tem elenco pra Saiu do Diniz e o Mano Vasco Peraí, não... Renato Gaúcho. Eu acho que o Vasco tem elenco pra Diniz e não tem elenco pra Carille. Porque o Vasco não tem jogadores rápidos de ponta pra correr em contra-ataque. O Vasco tem jogadores que podem ter posse de bola. O Nuno, o Coutinho, o Jair, o Tietê, o Paulinho. Tem jogadores pra meio de campo. Tem jogador que sabe, lateral que sabe jogar com a bola, que é o Piton. O Paulo Henrique é mais tiro longo, né? Não é jogador de espaço curto, de mas velocidade. sabe jogar. Ali do meio pro ataque ali, o único que não sabe jogar com a bola no pé é o Verratti. Mas se você colocar uma estrutura boa de jogo, que nem o Diniz fez com o Cano, que o Cano também era um jogador pra ficar jogando tabelando, mas fez mais de 40 gols ou 40 gols num ano com o Diniz. Então eu acho que o Diniz consegue estruturar esse time. E outra, a saída de bola que o Hugo Moura fez, que foi errado, foi totalmente errada, é totalmente diferente do Diniz. O próprio Felipe Melo falou no Sport TV que Machado? a maneira que o Fluminense saía jogando, saía tocando, é totalmente diferente. Botou o Hugo Moura. Começa que não é pro Hugo Moura sair jogando, é um excelente jogador de É lançamento, porque, de fato, o defesa. Felipe olha, sabe que viu que o João Vitor e o Lucas Freitas não tem qualidade pra sair jogando.